Olá pessoal, meu nome é Ramon, vocês estão aqui no canal para, junto comigo, estar estudando um pouco da palavra, conhecendo um pouquinho de partes que muitas vezes você não vai ouvir numa mensagem, você não vai ouvir numa pregação dentro da igreja. O assunto de hoje é qual é a ordem cronológica da Bíblia. Às vezes você pode não ter pensado por isso, mas a Bíblia, ela não possui a ordem cronológica, a sequência de eventos da forma que nós temos escrito na palavra hoje. Você tem a sequência ali, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois você tem Josué, Juízes, daí você tem Samuel, Crônicas, Reis. Mas qual a ordem que isso foi escrito? Será que ela está realmente vinculada nessa parte? A Bíblia, ela foi organizada por sentido literário, por gêneros literários. Você tem ali, por exemplo, livros históricos, os poemas, as profecias, mas alguns estão na ordem cronológica, outros não. Então, o que eu quero falar para você? Ah, mas então a Bíblia está errada? De maneira nenhuma. As pessoas que organizaram ela lá no começo do cristianismo, lá no início da era do final da era apostólica, início da era da igreja, eles organizaram de uma maneira que ficasse compreensivo todos os seus assuntos, que você pudesse encaixar. Quando você estiver falando de poemas, você tem os poemas, você tem lá os 150 salmos, mas não foram todos os salmos escritos por Davi. Você tem salmo, por exemplo, escrito por Moisés. Moisés ele está ali na época do Êxodo, até a chegada na frente da Terra Prometida. Davi vem muito tempo depois. Então, isso é um erro? De maneira nenhuma. Mas a forma que ela foi organizada é para que você pudesse, para que eu pudesse entender o contexto da história. Então, o que eu quero falar para você? Por exemplo, dentro do livro do Gênesis. O Gênesis ele é a criação, não existe um livro que se coloque antes. Você pode de repente pegar uma passagem ali no livro de Ezequiel, quando o Ezequiel fala que viu a estrela d'alva caindo do céu e tudo mais. Essa representação nós podemos entender que Lúcifer caiu do céu, lançado por Deus do céu, e não que Ezequiel tenha visto na época, mas depois Deus mostrou essa parte para Ezequiel para que ficasse relatado. Mas o primeiro livro que você tem ali, o original, sequencial, é o livro do Gênesis. O Gênesis ele coloca uma particularidade muito importante. Ele tem a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Você pode considerar dentro desses patriarcas Jó. Jó ele também foi um patriarca, ele é da época ali de Abraão, de Isaac. A gente pode entender isso porque, por exemplo, ele oferecia sacrifício pelo pecado dos filhos. Ele não seguia a responsabilidade sacerdotal, ele era o sacerdote, o patriarca era o sacerdote. Você vê Abraão fazendo isso, você vê Isaac fazendo isso, você vê Jacó fazendo isso. Jó também fez isso, então Jó ele se torna um patriarca. O livro do Êxodo, você tem ali toda a história da saída do povo do Egito, as pragas. O finalzinho do Êxodo você vai ter, quando Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, ele recebe também, pensamento aqui da minha parte, junto com os 10 mandamentos, a lei, o livro de Levítico. Moisés não ia ficar 40 dias no monte esperando a grandeza de Deus e Deus falando, oh, agora eu posso atender você rapidinho para te passar os mandamentos. Deus não ia precisar de repente de 40 dias para passar para Moisés os 10 mandamentos. Deus ele passou a ordem da construção do tabernáculo. Deus ele passou o livro de Levítico. Deus ele fez toda essa orientação para Moisés. Logo após isso, você começa o livro de Números. Números ele tem no início e no fim
2 censos, 2 contagens do povo, uma diferença de aproximadamente 38 anos da primeira contagem para a segunda contagem. Então, ele conta nesse espaço os 38 anos que o povo de Israel passou no deserto. O finalzinho do livro de Números, você tem o Deuteronômio, que seria o quê? A renovação da lei, a recapitulação da lei. Aquele povo que estava chegando no segundo censo de Israel, eles não eram aqueles que haviam saído, exceção Josué e Calebe. Eles eram aqueles que cresceram no deserto, eles precisavam ser ensinados a respeito disso. Na sequência, nós temos ali Josué, Juízes. No final do livro de Juízes, você já pode considerar o livro de Ruth. O Ruth chega ali no final do livro de Juízes. Você está olhando no índice da sua Bíblia? Olha só como que os livros vão começar a aparecer agora. Se você não tiver, dá uma pausa, pega lá a sua Bíblia, veja o índice para você ver que interessante isso. Daí você tem a história de 1 Samuel. Na sequência de 2 Samuel, já vem junto o livro de 1 Crônicas. Então, 2 Samuel, 1 Crônicas. Eles estão ali equiparados, eles estão ali juntos. Nessa sequência, logo depois disso, você já vai ter a história de 1 Reis e você vai ter 2 Crônicas. Junto com 2 Crônicas, que você vai ter a história de Salomão, você já tem ali os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São livros que são aceitos, são considerados escritos por Salomão, o rei Salomão. E nessa sequência toda já também, vale a ressalva aqui, você vai tendo o livro dos Salmos. Os Salmos eles estão aparecendo desde ali do Êxodo e todo esse trecho aqui. Davi escreveu salmos, Salomão também tem os seus salmos, e daí na sequência você tem o livro de 2 Reis, você tem o livro na sequência ali ainda de 2 Crônicas. Por exemplo, é aceito, 2 Crônicas ele abrange tanto o 1º quanto o 2 Reis. E dentro de tudo isso, olha só que interessante, na parte a partir de 2 Reis, você já tem vários profetas do Antigo Testamento. Você tem Joel no mesmo período que Jonas profetizou. Você tem Isaías, Oséias, Miqueias e Amós nessa mesma sequência. Logo depois desses profetas, você tem o profeta Naum. Daí você já vai ter Jeremias, Sofonias, Abacuque. Tem uma parte ali já do próprio livro de Jeremias, que ele abrange Lamentações de Jeremias, o livro do profeta Obadias. Daí, finalizando essa parte dos reis, que são quando o povo está disperso, quando a Babilônia toma conta de Israel, quando o povo vai para o cativeiro. Você tem a passagem de Daniel e você tem o livro de Ezequiel junto. Daí você vai ter todo esse tempo dos profetas, você vai ter as pregações ali. Daí aparece Esdras. Esdras vem para reunir, para começar a levar o povo de volta para a Terra Prometida, de volta para sua casa. No meio da passagem de Esdras, você tem a saída de Ester. A rainha Ester aparece aqui. Você vê que no seu índice ela está constando lá. Você desculpa, escutei barulho, estou vendo se não tem ninguém chegando para atrapalhar a transmissão. No meio ali de Ester, ela ajuda o povo a sair, a voltar para a Terra Prometida. Nessa sequência você vai ter Ageu, Zacarias, Neemias, que vem para restaurar a cidade, que vem para reconstruir os muros. Ele é da época de Malaquias. Então Neemias e Malaquias, eles aparecem juntos na história de Israel. E olha a distância que eles estão um do outro no índice da Bíblia, da sua Bíblia, da minha Bíblia. Então, é essa forma que os livros eles são organizados no contexto histórico, no contexto cronológico. Não está errado você ver a passagem da forma que nós lemos, não é considerado nenhum tipo de heresia, não é considerado nenhum tipo de coisa errada.
Simplesmente a Bíblia foi organizada de uma maneira melhor para que nós pudéssemos entendê-la melhor, compreendê-la melhor. No Novo Testamento também acontece isso. Você tem ali numa sequência, a partir do ano 40 mais ou menos, os 4 evangelhos sendo escritos, não construídos, né? Sendo escritos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem Atos dos Apóstolos, que são o quê? Eles são o surgimento da igreja, a história da igreja, a perseguição, a conversão de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, milagres que aconteceram na igreja primitiva. E dentro de tudo isso, uma das primeiras cartas que foram escritas é a carta de Tiago. Na sequência, Gálatas. Junto com Gálatas foi enviada a carta para Tessalônica, a primeira e a segunda carta. Depois aparece a carta para a igreja de Corinto, a primeira e a segunda carta também. Depois da igreja de Corinto, Paulo escreve para Roma, a igreja dos romanos. Depois, numa sequência ali, Efésios, Filipenses, Colossenses, a carta para Filemon. Nesse período, Pedro escreve a sua primeira carta, surge a carta aos Hebreus. Muitas vezes você vai ver que é comumente atribuída a Paulo a escrita dos Hebreus, mas se você pegar um livro histórico, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele cita que Hebreus ele afirma, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Não vou entrar nesse mérito, não vou tirar aí que é comumente aceito ou não. Eu acho que isso não vai tirar a importância da carta, isso não vai tirar o conteúdo da carta. Se foi escrito por Paulo, se foi escrito por algum outro apóstolo, tenha certeza de uma coisa. O Novo Testamento, ele foi aceito, a sua canonicidade, ela foi reconhecida como cartas, como livros escritos por apóstolos ou por quem presenciou fisicamente Jesus Cristo. Então, a carta dos Hebreus ela é comumente aceita como Paulo, apesar de Eusébio de Cesareia citar claramente que foi Paulo que escreveu. Daí você vai ter, logo na sequência disso, a carta de 1ª e 2ª Timóteo e a carta para Tito. Depois disso começa a aparecer a carta para a 1ª, 2ª e a 3ª de João. Nesse intermédio aparece a carta de Judas e a 2ª carta de Pedro. E por fim, o livro do Apocalipse, que é aceito como o último livro escrito da era apostólica, porque João ele foi preso, foi condenado ali, como você sabe, na ilha de Patmos. Lá ele ficou e lá ele teve a revelação da palavra de Deus. Essa, irmãos, é uma ordem cronológica, ela pode não ser a ordem mais perfeita. Talvez, de repente, você vai assistir esse vídeo, você vai chegar agora aqui no final comigo e você vai falar, mas eu já escutei outros detalhes, eu já vi outros pontos, eu já conheço outras informações. A parte mais importante é o seguinte, não é a ordem cronológica que dá veracidade para a Bíblia. A Bíblia, a veracidade dela é aquilo que Deus colocou para o povo, é aquilo que Deus fez por intermédio dos seus homens e mulheres que foram ungidos, que foram capacitados para estar trabalhando, para estar agindo junto com o povo. Então, quero continuar nessa sequência de estudo, vamos ver se a gente consegue embalar aí um bom momento de estudo. Quero te incentivar a meditar na sua Bíblia, não deixar ela guardada dentro de casa, dentro do armário, tomando pó, aberta lá só no Salmo 91, que é para espantar a sorte de demônios que queiram entrar dentro da sua casa, mas pegue ela para ler. A Bíblia, ela tem uma palavra que liberta, ela tem uma palavra que restaura, ela tem uma palavra que nos incentiva a viver cada dia melhor. Vamos ver se a gente consegue estar trazendo mais vídeos. Se você gostou, deixa aí o seu like, né? Se você porventura não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dentro do possível nós vamos estar compartilhando mais informações aí, mais vídeos de estudo, para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador.
Que Deus te abençoe e até a próxima no nome de Jesus.